Eu hoje pela manhã fui surpreendido, eu estava apresentando aqui o programa Fala Rondônia na primeira edição e fui surpreendido com uma notícia. O ministro Fachin do STF mandou suspender o não pagamento, aquele acordo que existia entre Rondônia e a União com relação ao Beron. E eu tomei um susto que não tem mais tamanho, porque isso representa algo aí da ordem, pelas minhas contas, de 11 milhões de reais. E eu fiquei assustadíssimo. Como é que a gente faz agora? Porque entram mais 44 milhões de despesa até o final do ano, no mínimo. Léo, o Beron, ele vive assustando a gente. É verdade, é cheio de soluço, né? Já faz mais de o quê? Eu vim para a Assembleia Legislativa, está com 22 anos, e desde então o Beron tem nos surpreendido, né? Ora de forma positiva, ora de forma negativa. E a semana passada nós tivemos em Brasília com o Dr. Ono, que é o nosso secretário de Fazenda, tratando da negociação de outro problema que nós temos, que é da CAERD. Fizemos uma negociação muito boa, inclusive nesse momento as equipes nossas estão na Assembleia Legislativa conversando com os deputados estaduais, que vai depender de uma aprovação da Assembleia, mas quando nós chegamos aqui já semana passada, nós tivemos a notícia que o ministro Fachin tinha revogado uma medida cautelar que foi movida pelo governo do estado em 2014, que suspendia o pagamento da dívida, né? Porque a dívida do Beron foi ajuizada uma ação judicial no STF alguns anos atrás, e foi feita uma perícia oficial, uma perícia do Poder Judiciário, que aponta que a metade da dívida do Beron não é devida pelo estado de Rondônia, né? Então, esse é um processo que está com o ministro Fachin, e desde então o pagamento do juro, do principal e do juro das dívidas do estado de Rondônia estava suspenso. Aí o ministro Fachin julgou essa medida cautelar a semana passada e entendeu que não tinha razão de ser de continuá-la, né? Então nós estamos esperando essa medida ser publicada, e o nosso setor jurídico do governo está tomando uma série de providências para que a gente possa enfrentar essa situação. E, infelizmente, a situação é mais complexa do que a tua observação dos 11 milhões, né? Então é uma situação preocupante, mas desde o dia que eu assumi o governo, todo dia tem que ser cuidar de uma situação preocupante. Então, eu já estou ficando até mais calejado com relação a isso. Então, é mais um problema, vamos enfrentá-los e vamos resolvê-lo. A cada dia com sua agonia. Bem assim. Quando você me fala que esse assunto é mais preocupante do que aquilo que eu imaginei, por quê? E qual é o tamanho? Não, porque são duas coisas. Primeiro, que de 2014 para cá, como foi suspenso o pagamento, então está acumulado os valores de 2014 para cá, né? E então eu tenho, além das parcelas, a voltar a pagar as parcelas normais, eu tenho um acumulado de 2014 até agora, né? Então, por isso que estou te dizendo que o problema que a gente tem, ele é maior do que esse que que tu informou aqui para o nosso telespectador. Por um outro lado, o governo federal, ele abriu, mais em função de outros estados da federação, e Rondônia pegou uma carona, numa possibilidade de fazer um alongamento dessa dívida, né, os outros estados e também do estado de Rondônia. Lembrando que não são dívidas novas, são as mesmas dívidas que foram negociadas lá em 1998, que é a dívida do Beron e de outras dívidas. Porque quando a gente fala de endividamento do estado, a gente pensa que é só dívida do Beron, e não é, né? 1998, o estado de Rondônia contraiu um pacote de crédito junto ao governo federal da ordem de 500 milhões de reais. Não é número exato, 500 é alguma coisa. Sendo que 350 deles era oriundo a dívida do Beron e 150 era de dívida diversas, de outra natureza. Então, juntou isso tudo num pacote só. Então é essa dívida que está se discutindo o alongamento dela, né? Só que quando o governo federal editou que a lei 156, se não me falha a minha memória, um dos seus dispositivos, mais precisamente a parágrafo 8º do artigo 1º, ele cria uma condição que era o Estado abrir mão de possíveis ações judiciais para poder aderir à negociação do governo. E nós não podemos aderir a isso. Primeiro, porque seria uma irresponsabilidade, né? Uma vez que a gente tem uma ação judicial
movida junto ao STF, que a gente já tem uma perícia dentro do processo, e essa perícia diz que a metade da dívida da parte do Beron não é devida pelo governo do Estado, é devida pelo Banco Central e pelo governo federal. Então, nós não poderíamos, de forma alguma, aderir a uma negociação abrindo mão da ação judicial. Aí, como é que foi feito isso, Léo? Só para que as pessoas que estão em casa possam entender. Ainda com o governador Confúcio Moura, a nossa procuradoria entrou com uma ação, né, dizendo o seguinte: nós queremos aderir ao alongamento da dívida, agora nós não queremos abrir mão da nossa ação judicial. Aí a ministra Carmen Lúcia deferiu uma decisão nesse sentido em benefício do Estado de Rondônia. E por precaução, nós, juntamente com o Dr. Juraci, que é o nosso procurador-geral do Estado, nós pegamos e entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo esse dispositivo que eu citei, porque eu acho que a União não pode fazer um jogo de força dessa natureza, dizendo o seguinte: você pode negociar o que você tem direito aqui, mas você tem que abrir mão da ação judicial. Nós entendemos que a União não pode criar essa condicionante. Então entramos nós estamos então, na verdade, com duas medidas judiciais para tratar do mesmo objetivo. São medidas que nós adotamos no sentido de fazer o alongamento para poder pagar parcelas menores, mas não abrindo mão de forma alguma da ação judicial lá da origem, né? Da origem, porque eu era deputado estadual na época, eu fui presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, que eu fui o autor na época, né? E evidentemente ficou demonstrado na época que, embora boa parte da dívida realmente seja do Estado, porque era ele o dono do banco, mas quando o RAET, que era uma sigla, que era, na verdade, uma equipe do Banco Central que veio para cá administrar o Beron, eles cometeram uma série de irregularidades que eles atribuíram ao Estado de Rondônia, mas foram eles que eram os administradores do Banco Central. Então nós entramos, o Estado de Rondônia entrou com uma ação judicial discutindo essa gestão do grupo técnico do Banco Central aqui no Banco de Estado de Rondônia. Problema que nós temos: essa situação, Léo, ela não aconteceu só em Rondônia. Ela aconteceu em Rondônia e, mais ou menos na mesma época, em todos os outros bancos públicos estaduais pelo Brasil afora. Então, Paraná, verdade, principalmente Paraná. E aí, qual é o problema? Há uma lenda que o STF não quer julgar esse processo, porque se ele julgar e der ganho de causa para o Estado de Rondônia, ele vai ter que julgar de igual natureza para os outros. Agora, nós não sabemos disso. Nós já estamos marcando uma audiência com o ministro Fachin, que é o relator da matéria, para pedir para ele colocar essa matéria em pauta, e nós vamos buscar uma audiência nesse momento com a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do STF, ou nos próximos dias com o ministro Dias Toffoli, que passa a ser o presidente do STF, para que esse assunto seja pautado. Não é justo que o povo de Rondônia, que tinha uma dívida de 500 milhões, que já pagamos mais de 2 bilhões, e dependendo do alongamento que nós tivermos, mais 20 anos ocorrendo esse alongamento, se a gente não descontar aquilo que a União, que é atribuído à União, nós vamos pagar mais 4 bilhões. Então é muita coisa para o povo de Rondônia pagar. Então isso não é justo. Então nós estamos discutindo isso e queremos achar uma saída. O povo de Rondônia tem consciência da nossa dívida, agora também queremos pagar aquilo que seja justo, né? Então eu acredito que a gente vai sim encontrar aí um ponto de equilíbrio e resolver essa situação. Até porque se nós não resolvermos, vai gerar aí um impasse, seja para mim terminar os dias finais do governo, seja para o próximo governador. Mas eu acho que a gente vai superar isso aí, vamos vencer mais essa. Governador, rapidamente, quanto é o valor que Rondônia discute como não sendo válido? O valor que ela diz assim: essa aqui não é responsabilidade minha. Em torno de... A perícia, que foi uma perícia técnica por determinação do próprio Poder Judiciário, ela diz que 50% da dívida não é do Estado, a dívida é da União e do Banco Central. Eu vou lhe pedir só um minutinho, esse assunto morre aqui, a gente vai sair aqui para Caravelas do Madeira. Eu quero voltar para a gente falar a respeito do seu dia a dia, como é que anda. Antes, eu queria lembrar aqui que ontem fez exatamente 36 anos que nós tivemos a promulgação da nossa Carta Magna. O Estado de Rondônia
faço aqui a referência, até porque o senhor era deputado, aliás, veio a ser deputado, naquela época era presidente da Assembleia Legislativa, o José de Abreu Bianco, que depois, no futuro, veio a ser governador. As coisas vão se encaixando. Mas é muito bom a gente saber que a gente tem essa carta que nos dá a condição de brigar pelo estado de Rondônia exatamente dessa forma. Perfeito. Eu saio para um intervalo, Caravelas do Madeira, volto já já. Eu estou conversando com o governador do estado de Rondônia, Daniel Pereira, que nos visita aqui nesta noite.